Olá, gente, eu sou Caio Cipro, sou pesquisador, pós-doutorando pela FAPESP, aqui no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Bem-vindos ao Laboratório de Química Orgânica Marinha. É aqui que a gente vai conhecer todos os procedimentos, métodos, técnicas, para que aquela amostra que a gente foi até a Antártida coletar possa se transformar num dado científico que vá, no futuro, ser publicado e permitir com que o conhecimento que a gente tem sobre a Antártida possa avançar. Então, gente, terminado o trabalho de campo, o passo seguinte é vir para o laboratório. Então, primeira coisa, laboratório, avental ou jaleco, como a gente costuma chamar, calça, sapato fechado, por razões de segurança, né? Tem um monte de coisa perigosa que pode espirrar, pode cair na pele, pode fazer mal. A gente chegou do campo, coletou as amostras. As amostras vêm congeladas aqui para o Brasil, tá? Aqui nesse freezer a gente tem vários exemplos que eu gostaria de mostrar. Aqui, por exemplo, são ovos de pinguim papua, são ovos gorados sempre. Então, outra coisa, vocês estão vendo que eu estou usando luva. Isso aqui não é uma luva cirúrgica normal, não é uma luva de látex nem nada, é de um material chamado nitrila. Tem a peculiaridade de não absorver os contaminantes orgânicos. Aqui dá para ter uma ideia do tamanho do ovo. Ele é 1,5 vezes aproximadamente o tamanho do ovo de galinha, aproximadamente o dobro do peso de um ovo de galinha. Outra coisa que eu acho muito interessante, muito bonita, são líquens. Isso é um líquen do gênero Usnea, que é bastante comum na região em que o Brasil tem estação. Isso aqui é um musgo. Essas amostras aqui estão em um saco plástico porque elas vão sofrer análise de metais pesados, né, de elementos traço. Tendo coletado essas amostras, o passo seguinte é começar a prepará-las para extrair. Vários tipos de análise requerem uma etapa de secagem, né, que pode ser feita em estufa ou pode ser feita num equipamento como esse aqui, que se chama liofilizador. Para o tipo de análise que eu faço, por exemplo, eu não posso usar isso, mas para outros tipos de análise, isso aqui é obrigatório. Então vai depender do que a gente quer analisar, de que grupos de contaminantes a gente quer analisar e da matriz, que a gente chama, né, do material que está sendo analisado. Isso aqui nada mais é que uma grande câmara de vácuo acoplada a um refrigerador bastante potente, que mantém isso aqui a pelo menos menos 30. Ao longo da desidratação da amostra, essa temperatura vai caindo, ligada num vácuo muito forte, e aí a água passa direto do estado sólido, né, congelada na amostra, para o estado gasoso. E é o que a gente chama de sublimação, né? Saindo daí, as amostras ficam assim. Isso aqui é uma amostra de musgo, é o mesmo musgo que eu mostrei congelado para vocês lá no freezer. E isso aqui é uma amostra de sedimento, que por acaso é o que está sendo desidratado agora. Em seguida a gente pega essa amostra, vai fazer a extração dessa amostra com um solvente. A escolha do solvente depende do que a gente vai analisar, dos compostos que a gente vai analisar e da matriz que a gente vai analisar também. Alguns dissolvem melhor certas coisas, outros dissolvem melhor outras coisas, em função do método que a gente vai usar também. O método clássico para o que a gente faz se chama Soxhlet. No fim dessa extração a gente consegue um líquido, um extrato. Esse líquido vai ter o que interessa para a gente e vai ter o que não interessa também. Como a gente vai remover esses interferentes? Com um processo de limpeza, que a gente chama de cleanup. O que a gente usa aqui, a primeira barreira, é uma coluna que é recheada com 2 pós diferentes. No nosso caso é sílica e alumina. A gente coloca a amostra aqui dentro, o extrato da amostra, na verdade, joga um solvente por cima. E o solvente vai arrastar algumas coisas e outras coisas vão ficar retidas. E é justamente o que a gente busca, é esse equilíbrio entre arrastar o que é interessante e não arrastar o que interfere na amostra. Então a escolha do solvente, de novo, é muito importante. E a escolha do recheio da coluna, como a gente chama. Terminado isso aqui, a gente tem uma outra quantidade de extrato que pode ser purificada novamente ou que pode, inclusive, sofrer uma separação e em seguida aquilo vai ser evaporado, vai ser concentrado naquele equipamento lá no fundo,
que a gente chama de rotoevaporador. Oi, Cris, desculpa. Oi. Não sei se a gente te atrapalha aqui. Não, Mas isso aqui é um rotoevaporador. Nada mais é que um banho de água quente, a gente vai regular a temperatura desse banho, acoplado a um sistema de vácuo. O equilíbrio entre a temperatura desse banho e o vácuo vai fazer com que o solvente saia numa proporção muito maior do que as coisas que a gente vai analisar, as coisas que não interessam. A temperatura é menor do que a temperatura de ebulição da água, por exemplo. A gente tipicamente opera com alguma coisa entre 50 e 55 graus. E esse abaixamento da pressão permite que a evaporação seja mais rápida. É tudo um equilíbrio. O que a gente procura é arrastar o máximo possível de solvente, tirar o máximo possível de solvente e o mínimo possível dos contaminantes que nos interessam.